Não aguenta 90 minutos. Olha ele aí de novo aí, ó. Ih, rapaz. Não todos os jogos. O que você tem aí, Eric? Vamos falar do Flamengo agora. Hoje à noite a gente tem a diplomação do novo presidente do clube, né, o Rodolfo Landim. E a torcida do Flamengo está ansiosa, porque até o momento o Flamengo não fez nenhuma contratação a não ser a do técnico Abel Braga. Muitos nomes pipocando, muita informação, como, por exemplo, a de um nome que a gente já vinha apurando até antes da eleição, que era um jogador que vinha sendo observado pelo departamento de futebol do Flamengo. Esse que está na tela aí, ó, Matias Vargas, é um meia do Vélez Sarsfield, muito jovem, 21 anos. Ele é muito bem cotado no futebol argentino e também no mercado do futebol. Por exemplo, ele tem um passe, passe porque eu sou velho, né? Mas hoje a gente fala de direitos econômicos e tal, mas uma transação que envolveria mais ou menos 11 milhões de euros, é a avaliação dele no Transfer Market, aquele site que avalia preços, digamos assim, de jogadores do mundo todo, de todos os clubes, enfim. Então, ele é um jogador jovem, 21 anos, uma revelação do futebol argentino, meio campo clássico, aquele meio argentino que a gente conhece, que tem muito talento, baixinho, tem 1,68 m, 1,69 m, 21 anos. Esse é um nome que já vinha sendo observado pelo Departamento de Futebol do Flamengo e mesmo depois das eleições, no período dessa transição que está sendo feita, ele é um nome que continua sendo observado, um nome que, de fato, interessa ao Flamengo para ser um possível reforço para 2019. Então, a torcida do Flamengo talvez não o conheça muito. Realmente, assim, a gente não tem tantas informações. Assim, o Vélez não vem disputando Libertadores nos últimos anos, né? Pelo menos nesse último ano, acho que não disputou, nesse ano de 2018. Então, talvez ele não tenha aparecido tanto para nós aqui no Brasil. Mas é um jogador super bem cotado, o Matias Vargas, meio campo. E um outro jogador, esse sim, um sonho de consumo da torcida do Flamengo, inclusive gritou o nome dele no último encontro entre Flamengo e Santos no Maracanã, é o Gabigol. Bom, na imprensa italiana, em alguns dos principais jornais italianos, o Flamengo sempre aparece no noticiário da Inter de Milão como uma possível negociação envolvendo Flamengo, Inter, Gabigol. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, como a gente está vendo aí, 18 gols, artilheiro da Copa do Brasil pela terceira vez, foram poucos gols, 4 gols, mas enfim, foi o que fez mais, ele é o artilheiro. O problema é que o Gabigol, ele foi feito nele um investimento muito alto. Olha a média de gols dele no ano, muito boa. Pet, Paulo Nunes podem comentar depois. É um gol a cada 2 jogos. Foi feito um investimento nele muito alto pela Inter de Milão. Então, talvez um novo empréstimo não seja o mais interessante para o clube italiano. Talvez o clube italiano queira tentar recuperar um pouco do que fez de investimento. Ontem, na La Gazzetta dello Sport, um jornal italiano, um jornal rosinha, né? A gente no site dizia, estava uma reportagem dizendo que uma transação envolvendo o Gabigol pode chegar aos 22 milhões de euros. Nesse ponto é proibitivo para qualquer time, eu diria, sul-americano e na grande maioria dos times europeus também. São quase 100 milhões de reais e 22 milhões de euros na Europa para um jogador que não aconteceu na Europa. Eu diria que é um preço proibitivo. Acho que nenhum clube europeu, inclusive, vai investir essa grana no Gabigol. Então, cabe negociação. O Gabigol já disse que, se voltar ao Brasil, joga no Flamengo. Enfim, então, é uma prioridade, é o nome da vez realmente no Flamengo. Seria talvez o grande presente de Natal que a torcida do Flamengo gostaria de receber e que os novos dirigentes do Flamengo gostariam de ofertar para o torcedor rubro-negro. Eu deixo esses 2 nomes para você aí, para vocês comentarem no Seleção, o Matias Vargas, meio argentino, e o Gabigol, esse todos nós conhecemos. O Pet vai te fazer uma questão aqui, Eric, antes, mas deixa eu te perguntar com um terceiro nome que também começou a ser ventilado aí como especulação. Alguma sinalização do Flamengo sondando o Luan do Grêmio? Então, Jade, essa foi uma notícia apurada pelo nosso repórter Rafael Zarco, do Globoesporte.com. Eu até estava conversando com ele antes aqui na redação. De fato, houve um movimento, há um movimento, mas os maiores detalhes a gente ainda não tem. O Luan é um jogador que interessa ao Flamengo, porque o Flamengo, pelo que eu estou entendendo, o Flamengo quer fazer 2, 3 grandes contratações de impacto mesmo, assim. Não trazer jogador apenas para compor um elenco, enfim, são jogadores para chegarem, vestirem a camisa, fazerem um barulho danado com a torcida, e aí o Flamengo tem ido ao mercado, tem atirado ali, sondado aqui, procurando referências aqui, se é possível negócio aqui com esse jogador, e de fato, como apurou o nosso repórter Rafael Zarco, o Luan
está nesse universo de grandes nomes, de possíveis grandes contratações que o Flamengo pretende fazer para 2019. Se vai acontecer, aí já é um outro estágio, né? O Eric, me permita só te fazer uma correção, né? Matias Vargas não é baixinho, não é muito alto. Temos pessoas aqui na mesa que se ofenderam. Eu tenho 1,67 m e eu faço muita questão desse meio. Passamos a falar com Eric Faria, a central do mercado. Então, iríamos para um outro assunto, mas o Eric tem prioridade porque está de plantão acompanhando aí o que a central do mercado nos oferece. Pipocando notícia quentinha nessa quarta-feira, Eric. Boa tarde, seja bem-vindo aqui. Oi, Jada, é bom falar com você, Pet, Paulo, André. Qual era a notícia que você ia dar? De repente a gente está em comum acordo aqui e fazemos uma tabelinha. Pula São Paulo, fala o que quiser. Muito bom. Pula São Paulo, fala o que quiser. Então vamos mudar agora, vamos para o Corinthians, tá? Vamos lá. Porque a gente tem visto o Corinthians bem ativo nesse fim de ano, talvez tenha sido o clube que tenha conseguido atingir as suas metas mais rapidamente, né? Trouxe o Fábio Carille, alguns dos jogadores pedidos pelo Fábio Carille, como, por exemplo, o Ramiro, o Richa. O Sornosa desembarcou em São Paulo hoje para fazer exames e provavelmente será anunciado pelo Corinthians ainda nessa quarta-feira. Daqui a pouquinho a gente tem até imagens para mostrar, o pessoal vai mostrar aqui no Seleção. Mas tem uma posição que está carente no Corinthians desde a saída do Jô. A gente tem falado que o Corinthians quer buscar um centroavante, quer um camisa 9, e a gente está vendo aí Wagner Love, obviamente, ele apareceria nessa janela de transferências, está sempre cotado, né, por grandes clubes aqui no Brasil. Ele está no futebol turco, o futebol turco está atravessando uma grave crise financeira, tanto que o Pepe, zagueiro, rescindiu o contrato por conta de atraso de salários, o Babel, o atacante, também rescindiu o contrato, estava para ser liberado. Então o Wagner Love tem salários atrasados e gostaria, sim, de retornar ao futebol brasileiro, e o Corinthians está avaliando essa situação. E a gente tem até o card do Wagner Love para mostrar para o pessoal em casa, a avaliação da central do mercado para o Wagner Love. Vamos ver se a gente consegue mostrar, olha só. Agora é bonito no telão, olha só, 3,5 estrelas para o Wagner Love, pela experiência, pela idade já também, está no Besiktas. O Besiktas, como eu disse, atravessando uma grave crise financeira. Pode ser que o Wagner Love pinte de volta aqui no futebol brasileiro. A gente lembra até, Jader e amigos, que o Santos quase o contratou, né? Mas não deu tempo por causa da janela que fechava num dia, à meia-noite. Aí o Wagner Love atrasou um pouquinho a transferência e acabou não conseguindo concretizar. Então, Wagner Love de volta aí no radar corintiano. Um outro nome é o Marcelo Moreno, também centroavante experiente, que todos nós conhecemos, com boas passagens aqui pelo futebol brasileiro, Cruzeiro, Grêmio, Flamengo, mas sobretudo no Cruzeiro, onde ele foi super bem, campeão brasileiro. E aí o Marcelo Moreno está sem clube. Nesse momento ele se desligou do último clube dele na China, e é uma opção também viável para o Corinthians. O Corinthians também está de olho no Marcelo Moreno, inclusive o empresário do Marcelo Moreno, o Fabiano Fará, falou que existe sim a possibilidade dele voltar ao futebol brasileiro, embora o futebol chinês também, com outras opções, possa ser interessante para o Moreno, até pela questão salarial. O futebol chinês paga muito bem. Mas essa semana, a Federação Chinesa, junto com o governo chinês, eles iam anunciar um novo pacote de medidas para limitar um pouco os gastos dos clubes chineses com o futebol. Então, isso talvez tenha algum impacto no orçamento dos clubes chineses para 2019, e aí abriria uma brecha para o Marcelo Moreno também retornar ao futebol brasileiro. A gente também tem o card do Marcelo Moreno. Central do mercado foi um pouquinho mais rigorosa, eu diria, com o Marcelo Moreno. 3 estrelas para o Marcelo Moreno aí no radar corintiano também. Então eu deixo essas duas possibilidades de contratação para o Corinthians para vocês comentarem. Wagner Love, Marcelo Moreno e, obviamente, eu sei que vocês vão mostrar também a chegada do Sornosa a São Paulo. Um abraço, até já, galera. Bom, no meio-campo também o Corinthians se mexe, né? E o Eric citou aqui o Sornosa desembarcou hoje pela manhã no aeroporto lá em Guarulhos. Temos a entrevista, inclusive, do Sornosa, né? Que chega para realizar os exames médicos, assinar o seu contrato. Então, primeira manifestação do Sornosa em São Paulo, agora jogador do Corinthians. Cara, quem não quiser jogar no Corinthians? Es un jugador que gosta dos desafios, estou aqui para isso e, se Deus quiser, vou sair campeão com essa camisa que é muito pesada aqui no Brasil.
Sornosa que não terminou o ano, de certa forma, tão bem, né? Terminou o ano no banco de reservas no Fluminense. Né? Da maneira como estava o Fluminense. Né? Fluminense em todo não estava bem. E esse é um caso típico de um Wagner Love, por exemplo, de um cara chegar também, às vezes, não com tanta confiança, assim, com tanta certeza daquilo que ele pode apresentar com uma camisa do Corinthians e, pum, vai lá, joga e deslancha. Eu acho que o Carille vai ser fundamental no Sornosa, porque o Carille, eu acho que a melhor contratação do Corinthians foi a volta do Carille, sem dúvida. A confiança que esse treinador tem, principalmente conhece o clube de ponta cabeça. E com esses jogadores que o Corinthians está contratando, você vê no time do Carille de campeão brasileiro a mesma formação. Então acredito que o Sornosa, o próprio Ramiro... Sornosa é uma opção pro Jadson. Do Jadson. Porque Mas não daria para jogar os dois juntos? Não, porque já tem Ramiro, já vai ter atacante. Acho difícil. Pode, mas é difícil. quando digo pode ser um jogo ou outro. Mas não, na sequência... Não na sequência e não muitos jogos. Não, acho que não. Porque... E o Jadson tem a questão física também. E se chegar o maluquinho, aí... Aí com certeza aí não. Aí com certeza não. Por isso estou dizendo, é uma boa opção. Tem que ter opção. Tem que porque ter. o Jadson pode Maluquinho jogar. Luan. Menino maluquinho, perfeito. Mas boa definição. O menino maluquinho toma espaço. Sim. Toma espaço, é bom jogador, toma e joga. Sim. Então, acho boa, porque pode jogar do lado algum jogo. Sim. Ou entrar no segundo tempo. Pode jogar no lugar de um ou outro. Quem está Aliás, na melhor forma.